Boa noite, bem-vindos à Casa Frida, ao Travessias desse mês, um especial com esse tema, Anatomia de um Mal-Estar, com duas obras inspiradoras, muito interessante e tão necessária para a gente discutir. Eu sou a Carla Belintani, integrante da Casa Frida, o projeto que a gente estuda a relação do luto com a arte, e em parceria também com a Renata Catassini, com a Marcela Seff, Fabiana Domingues e a Paula Mandel. Hoje a gente está aqui também para apresentar um projeto muito especial de duas amigas muito queridas, que é a Heloísa Mesquita e a Paula Mandel, que é o Primeira Clínica. Elas vão explicar um pouco mais sobre o projeto, e tem essa proposta inicial nesse Travessias, a gente discutir junto com a proposta que elas vão apresentar depois, o que um texto do Freud de 1930, a gente pode pensar, né, como que a gente relaciona com 2024, com uma obra tão incrível, tão brilhante do cinema, que é a Anatomia de uma Queda, que traz tantas questões humanas para a gente refletir, pensar, qual é o sucesso de uma relação, qual é a decadência de uma relação, e algumas questões que a gente vai discutir aqui hoje, que seria qual o preço a se pagar ao renunciar aos nossos desejos mais primitivos e quais quedas sofremos na travessia rumo à civilização. Então, eu vou passar então agora a palavra para Paula Mandel. Queria agradecer a presença de vocês, que seja o início de uma parceria muito boa aqui com a Casa Frida. E estou muito feliz da gente estar tendo essa conversa e poder estudar juntas e discutir e debater nesse Travessias um tema tão atual e necessário. Então, boa noite, bem-vindas, e estou muito feliz e honrada de estar apresentando vocês. Boa noite, Carla. Nós que agradecemos o espaço. Debater é sempre muito bom. E, bom, eu adoro o Travessias. É uma noite sempre muito especial, que acontece mais ou menos numa frequência mensal. E a gente escolhe um filme, um livro, um conto, um poema, uma música, uma pintura, algum objeto artístico ou literário como disparador de uma discussão. Nesse espaço que a gente criou durante a pandemia, a palavra circula livremente, sem julgamento, num círculo de confiança e muita mesmo potência. E hoje a gente tem uma convidada especial, que a Carlinha já apresentou, que é a Heloísa Mesquita. Heloísa e eu coordenamos um grupo de trabalho chamado Primeira Clínica. Nós unimos duas pontas de demanda. De um lado, psicanalistas em formação, buscando iniciar sua clínica, e do outro, uma clínica social. No dia 24 de maio, nós daremos início a um grupo de estudos sobre esse texto freudiano, Mal-Estar na Cultura. Então, quem quiser mais informações, pode nos procurar no Instagram, @Primeira Clínica, ou mesmo aqui na Casa Frida, que a gente se encontra. Bom, a Heloísa veio aqui hoje para incrementar o debate sobre o filme Anatomia de uma Queda, a partir desse texto freudiano, Mal-Estar na Cultura, que é de 1930, ou seja, Freud já tinha uma obra robusta, consolidada, mas o mais impressionante é que esse texto foi escrito na era vitoriana, cercado pelo contexto sociocultural daquela época, mas até hoje ele segue como base para fomentar muitas reflexões, aqui na atualidade. Já o filme Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, que além de diretor é também roteirista. Esse filme ganhou o Oscar de melhor roteiro, agora em 2024, mas também ganhou outros prêmios, como a Palma de Ouro e prêmios em diversas categorias. Bom, ele tem atuações brilhantes, humanas e caninas. O cachorro é encantador nesse filme, quem viu há de concordar.
E é um filme que tem provocado muita discussão, porque, enfim, como toda obra de arte, ele tem muitas camadas, uma boa dose de polêmica, além de ser dolorosamente verossímil. E aí a gente se pergunta, que mal-estar é esse, né? Do que se trata? Então, eu vou passar agora a palavra para a Heloísa, e assim que vai funcionar a noite. Depois, a gente vai abrir o microfone e todo mundo está convidado a falar e a compartilhar impressões. E a gente só relembra que o evento está sendo gravado, e é isso, uma ótima noite para todos nós. Bom, boa noite a todos, obrigada pelo espaço, Carla e pessoal do A Casa Frida. Que filme incrível, né? E eu queria começar os meus comentários é, lembrando de uma das definições de um texto clássico, que é o que eu, né, que é o que eu considero o texto freudiano, né, o mal-estar na civilização. Dizem que um texto clássico é aquele que não é aquele que a gente lê, ele nos lê, né? É um texto que nos lê. E eu acho que ele se prestou, né, assim, incrivelmente atual para fazer uma leitura desse filme. Bom, eu queria começar, né, já me aproximando assim do que a Paula chamou de uma polêmica, né? Eu queria começar dizendo que a Justine Triet, ela pertence a um grupo é, militante por igualdade, paridade e diversidade de gênero. E eu achei muito interessante como isso se expressou no casting do filme, né? Todos os atores, né, e os personagens, eles não têm uma aparência classicamente heteronormativa. Todos eles têm uma certa fluidez. E também nesse casamento, né, que a gente vai se aproximando e compreendendo, o contrato na distribuição de tarefas é, é também não muito convencional, né? É a mulher que trabalha fora, naquela primeira cena onde ela está sendo entrevistada, tem uma situação de flerte e uma menção ao fato dela poder, já que ali não está dando para conversar, dela poder conversar numa outra cidade. Então, ela é uma mulher que circula, ela é uma mulher da polis, né? Ela é a bem-sucedida, a gente não vê ela cozinhando em nenhum momento, e essas tarefas, justamente essas tarefas domésticas, na distribuição desse casal, quem faz é o homem, né? É o marido e o pai, né? Ele constrói, faz a manutenção da casa, ele cozinha, ele é responsável pelo homeschooling do filho, e, enfim. Eu senti, né, quando eu assisti o filme, que essa não é uma opção desinteressada, né? É realmente uma militância, mas paradoxalmente, eu acho que barra as interpretações que iriam por uma disputa de poder entre gêneros, né? E circunscreve a discussão é, sobre as dificuldades do viver e morrer, né? E, bom, é, nas muitas conversas, né, sobre esse filme, apareceu a possibilidade, né, assim, o questionamento da solução, né, da investigação que é dada ao filme, né, sobre ser um suicídio, né? Ela é absolvida da acusação de assassinato e fica, né, como uma, uma decisão, né, do julgamento, como ele tendo se suicidado. Mas muitas pessoas, né, viram como uma obra que deixa aberta essa possibilidade de não ter sido um suicídio, né? Me parece que
tem assim uma investigação do enigma de como a morte se dá, né? Independente das três opções possíveis, né? Porque na opção de um assassinato, né, ainda que não planejado, ela teria que ter uma força, né, para atirar um corpo de um homem adulto através de uma espécie de um parapeito, uma janela, né? Não era tão fácil assim, né? Não é que era uma beirada sem proteção, onde seria é, fácil, né, o corpo cair. Tem um incômodo que a irracionalidade, né, desse impulso gera, né? Na hipótese de ser um acidente, é a mesma coisa, né? Como que um acidente vai acontecer tendo assim, um obstáculo físico mesmo, né, para aquele corpo cair? Mas, na hipótese de suicídio, não é menos enigmático, né? Fica também um desconforto se perguntando que força é essa, né? Que lança esse corpo e, e porque também tem, né, uma aura de irracionalidade, né? Ela em algum momento é, se questiona, incomodada, né? Mas ele faria isso aqui, né? E deixaria essa cena para ser vista, né, pelo filho, né? E também não tem uma altura o suficiente para uma morte acontecer, né? A morte, né, os laudos levam a explicação da morte como tendo sido uma batida numa parte ali da construção, né? A cabeça dele bate numa parte da construção. Então, eu acho que isso que algumas pessoas viram como uma abertura, né, da explicação real, é uma provocação desse impulso, né, desse impulso que está presente nas três possibilidades de morte e que é um impulso irracional. Então, a queda do corpo físico, né, leva à investigação, né, de uma vida, né? A gente vai conhecendo aos poucos uma vida que estava tentando dar certo, mas andava mal sucedida, né? A gente descobre que ele tinha depressão, que tomava remédios, que tinha dívidas financeiras, é, que tinha uma tentativa de escrever e publicar também no âmbito da tentativa, né? E fala-se, né, de uma humilhação pelo fato do editor não responder aos áudios que ele mandava, como material, né, de um livro que ele não estava conseguindo escrever, tentava e não conseguia escrever. Aparecem dívidas financeiras, é, uma casa em construção que não é terminada, um projeto parental que não se sustenta, porque é dele, né, a ideia do homeschooling, mas esse homeschooling aparece como em conflito, né, com a necessidade dele de escrever e ter mais, enfim, tempo para tocar esse projeto, né, de escrita dele. Tem um erro insuportável, né, de, dele enquanto pai, né, da parentalidade, que gera a, o defeito de visão do filho, né? Enfim, um casamento que desalinha, né? Algo que foi planejado e que não deu certo. Então, é uma queda, né, de um corpo que soa mais como uma saída para um sofrimento decorrente desses fracassos, né? E eu entendo que trata-se dessa queda, né, de algo que cai porque não se sustenta. O formato, né, de filme de tribunal presta-se super bem, né, a uma investigação, mas também para colocar em cena, né, uma né, instituição civilizacional, né, a justiça com seus métodos e leis, né, julgando outras instituições culturais, né, civilizacionais, né, a verdade, a responsabilização com seus endereçamentos de culpa,
a família, né, que Freud chama a célula germinal, né, da cultura, a instituição do casamento, da parentalidade, e, e nas muitas camadas que, né, a gente como espectador vai se vendo, o julgamento dela vai se revelando também o julgamento dele, né, o julgamento desses fracassos, né? A gente vai entrando em contato com o fracasso dele em múltiplas instâncias, né? O fracasso de um plano de vida, de um casamento, da criação do filho, né? O erro nesse lugar da parentalidade, da vida financeira. Agora, a ideia de fracasso pressupõe uma busca, né? E aí a gente entra em contato com uma ideia central, né, do texto freudiano, que é a busca da felicidade, né? Né, desse movimento, né, do humano para construir instituições e instituições culturais, civilizacionais, que possam acenar com uma possibilidade de felicidade. Freud fala, né, nesse texto, sobre as três fontes de sofrimento, né? As duas primeiras, que a gente não teria muito como enfrentar, que seriam a prepotência da natureza, nas palavras dele, e a fragilidade do corpo. Mas a terceira fonte de sofrimento é social, né? É a que decorre das interações sociais, dos relacionamentos. E aí entra, né, uma construção humana, né, que é a neurose, que faz frente a esse estar no mundo, né, que apresenta a um só tempo uma solução, mas que tem na sua solução uma falha constitucional. Né? E essa falha que é o mal-estar, é sempre algo que resta, sempre algo resta dessa tentativa de conter o mal-estar. Bom, acho que eu queria fazer esses três comentários e a gente pode abrir para uma conversa e podemos desenvolver essas questões conforme comentário das pessoas. O que você acha, Paulo? Carlinha, vamos abrir então o microfone? Quem quiser comentar, falar as impressões sobre o filme, fazer comentário sobre a fala da Heloísa, sobre o texto, enfim, agora todos convidados. Só levantar a mãozinha quem conseguir usar esse recurso, senão também pode começar a falar e a gente vai coordenando. Eu pensei, né, Elo, como o filme ele é provocador, porque num primeiro momento, numa primeira camada, é, ele pode ser simplesmente um filme de suspense até, né? É um crime, tem a pergunta posta que circula, é um crime, é um suicídio, é um acidente? Mas é exatamente como você falou, né? Essa pergunta que circula, ela é muito mais profunda, né? Que mal-estar é esse? Que irracionalidade é essa que arremessa esse corpo? Essa é a grande metáfora, né? O que joga esse corpo? E pensar nas frustrações dele. Tem momentos incríveis no filme, né? Tem um diálogo que é talvez o núcleo mesmo do filme, que num dado momento dá uma virada e no julgamento o promotor, que é a encarnação da sociedade machista, acusatória, persecutória. Esse promotor ele vai e transmite, né, para o júri, para todo mundo que está assistindo, uma briga do casal. E ela acusa ele, aliás, ela não acusa ele, ela
desmascara o companheiro, né? No sentido de eu não sou a culpada pelas suas escolhas ou pelas suas frustrações. Seja adulto, responsabilize-se por elas, né? A hipótese do suicídio justamente aponta para esse desimplicamento, né, dele no projeto de vida que não foi bem sucedido e como ele tenta, né, nesse desimplicar-se, né, direcionar para a companheira os motivos para a companheira e para o casamento os motivos do fracasso ou das dificuldades em bem-suceder, né, no projeto. E ela devolve, né, devolve isso de uma forma muito... me parece, né, ela me soa, como enquanto personagem, mais madura e apropriada, né, não só das decisões, como das suas castrações, né. E ele fica, me soa assim, um personagem mais infantil, né, mais infantil e muito idealista e que não deu conta de acomodar, né, de alguma forma, as restrições, né, e o que não deu certo. Boa noite, boa noite. Estou pensando aqui no que vocês estão falando e eu tinha pensado nisso também, né? Nessa metáfora do corpo que cai e um corpo masculino, né? Seria aí, né? Um homem caindo, né? E aí vai de encontro com o que você está falando, né? Parece que realmente, né? Tinha algo ali que estava acontecendo toda essa questão do feminino e do masculino, acho que aborda, né? Da, né? Dessa coisa de ela se mostrar um pouco mais madura, mais empoderada que ele, né? Eu acho que tem essa coisa também que está acontecendo até no social mesmo, na nossa cultura atual, nos casais, né? Nesses relacionamentos mais modernos. Eu fiquei pensando um pouco por aí também essa outra camada do feminino e do masculino que a gente está vivenciando hoje. Do corpo que cai, a metáfora que cai de um corpo masculino. É que tem tanta coisa nesse filme, nossa, é mais uma coisa que eu tinha pensado tanta coisa, que, enfim, estou acompanhando o raciocínio de vocês aí. É um modelo de masculinidade em É, queda, franca queda, né, Rê? exatamente. Esse Maria- filme, esse filme me tocou demais, porque ele parte de um fato, né? Você tem um fato que é a queda, né? E aí cada um vai olhar esse fato dependendo de onde tem o pé, né? E como a sociedade não suporta uma mulher independente, dona do seu destino, ela é incômoda, então é muito fácil em termos, né, para o promotor acusar, porque ele pega todos os clichês da sociedade, né, e da sociedade machista, patriarcal, todas, e julga dentro desse parâmetro, não é? São certas imagens, e aquele discurso, aquela fala dela é incrível, para mim também, eu acho que aquele é o ponto alto do filme, né? Quando ela fala, a escolha é sua, e a mania que se tem de pôr a culpa, né? Você é culpado, fiz isso porque isso. Não, você escolheu, nós viemos para cá porque você escolheu, porque você quis, né? Eu não queria, eu vim. E outra coisa que eu achei incrível, o menino cego, né? O que ele precisa para ver?
para chegar a uma conclusão, né? Ele precisa, que é muito a metáfora do cego da mitologia, né? Ele não pode olhar para fora, ele tem que olhar para dentro, né? Para poder chegar ao... E você não sabe, ao final é isso mesmo. O que que é a verdade? O que que é a morte? O que que é ser mulher numa sociedade desse jeito? O que é ser um menino que não enxerga e que vai embora com todas as suas dúvidas, né? O que é o homem que perde o seu lugar de poder? Então, eu acho que é mais ou menos isso, que é um filme impactante. É isso que eu queria falar. Que imagem forte, Maria José, do menino como Tiresias, né? Não é? Eu achei Olha também. para fora, olha para dentro. Achei muito, muito boa a sua imagem. Não é, ele precisa parar, ele precisa falar, não, ninguém fala nada mais. Eu não quero mais ouvir mais nada, né? Porque senão ele seria influenciado pela fala de um, pela fala do outro. Qual era a verdade para ele? O que que ele precisava para tocar a vida, né? E nessa hora tem uma fala muito potente daquela agente do tribunal, psicóloga, não sei o que que ela é, mas ela diz para ele, acho que assistente social, acho que ela é, ela diz assim para ele, quando não se tem elementos para provar uma versão ou a outra, a gente simplesmente tem que tomar uma decisão. E ali tinha um mundo nas costas de um menino cego, né? Pois Que é. no fim se demonstrou como o que enxergava mais longe de todo mundo, né? Pois é. Renata Piedade, Tudo muito bem. bem, obrigada, delícia estar aqui. Gente, esse filme ele é sensacional, né? Quando tem essa questão de ganhar esse roteiro, porque ele começa já, né? Eu falo, até essa música que já fica, a questão de como vai colocando, que você já olha por um lado assim, a princípio você já fala assim, nossa, esse cara, né? O que que ele está provocando aí? Você já meio que dá razão para a mulher de alguma forma. E aí, o jeito que vai desenrolando, que tem a questão do tribunal, tem a questão do menino. Nossa, agora fugiu, gente. É tanta coisa, né, que a gente vai. Quando fala da questão da cegueira, que ele também tem uma questão que ele não enxerga direito, que é alguma sombra ele ainda vê. Aí mostra que o sentido dele também, o mais importante, que é a audição, em algum momento se confunde. Então, esse filme, acho que ele traz toda hora esse negócio para confundir mesmo. Quando ele pega, e aí quando a mulher conversa com ele, ele fala que ele tem que decidir que ele quer ficar longe da mãe. E aí depois a fala dele, que ele vai lembrando toda, é do pai, mas é sempre a voz dele falando, né? É a do menino, né? Quando o pai fala, né? É o menino falando. Enfim, eu achei o jeito que esse filme vem para pensar, para olhar exatamente, porque o tempo inteiro você vai podendo ir para vários lados e eu não sei o tamanho dele nisso tudo e colocando tudo isso. Acho que a queda assim do homem, de toda essa questão, quando ela pega, né, toda essa projeção dele e ela também assume conseguir colocar realmente, ela parece bem mais madura ali, né? Ela consegue realmente pontuar e consegue colocar até quando ele faz a questão, acho que do homeschooling, falando, é uma escolha tua, até para não ter tempo, né? Até para, enfim, eu achei sensacional, meio amarrando isso aí, tudo. Eu não Outra tinha. coisa também, Ah, desculpa. Outra coisa impressionante no filme, né? Aquela música do começo, né? Enquanto ela está conversando, e ele começa aquela música obsessiva, né? Que parece que a música é a vida deles, né? Que estava naquele ritmo.
aqui já era quase que ficou insuportável, tanto que ela falou, não, não, tchau, tchau, né? Aquela música eu acho muito... Tem algumas coisas da narrativa, assim, também o fato, o espaço onde se passa, né? Eles estão completamente isolados, né? No alto, uma casa que não está terminada, né? Na neve, quer dizer, tudo isso faz esse isolamento, né? Que é impressionante como o filme trabalha o espaço fechado, né? Ele está sempre no espaço fechado. E o espaço aberto, ele é o espaço da morte, né? A música é o mal-estar, né? Ela É um mal-estar. anuncia o mal-estar, né? Que está ali, né? Naquela casa, né? O Uhum. mal-estar avançando e aumentando de volume, né? E ao mesmo tempo que tem um caráter de agressão, né? Porque aparece como uma agressividade desse marido, né? Um ataque àquela conversa, àquela entrevista que estava acontecendo, né? E é desconcertante, né? Pensar que essa agressividade nos habita, né? E como que isso aparece, né? Porque pensando na morte, na hipótese de um suicídio, né, seria o ápice, né, de uma agressão introjetada. Então, né, pensando aqui no texto, né, freudiano, o cerne, né, da ideia freudiana é que essa agressividade nos habita e que as nossas construções culturais nascem da nossa renúncia a essa agressão e de todas as transformações psíquicas que a neurose, né, como constituição, né, faz, né, assim, os mecanismos para lidar com essa renúncia pulsional, né? Mas o ponto é que sempre resta algo, né? Como se nessa estrutura nossa contivesse essa falha, né? E é isso que fica escapando, né? Então, eu acho que tem um mal-estar, né? Assim, acho que o filme fisga, né? Do jeito que fisgou, por causa disso, né? Tem esse mal-estar que se espalha, né? Por todas as instâncias, né? Das relações e da vida que a gente vai assistindo e, obviamente, nos identificando, né? É, Renata, eu não tinha me atentado para esse recurso mesmo do filme de colocar a voz do menino nessa hora. Eu vou rever e são os pequenos recursos, né? Pequenos não, gigantes recursos que vão sendo usados para trabalhar o tema, né? Débora, bem-vinda, pode falar. Boa noite. O que eu também percebi é que, embora a música traga agressividade na altura, é velado de alguma forma, porque é uma música alegre. É uma música como se fosse uma música cubana em três tempos, e aquilo tudo, e ela incomoda, e ela vai incomodando, e ela alta, até ela impedir elas de conversarem, de continuarem a entrevista. Mas eu achei que era velado, não era uma coisa que, né, uma música que ela fosse já agressiva, ela se tornou pelo volume também, pela persistência, pelo tempo que ela ficou ali tocando,
porque muitas situações ali eram veladas também, né? Depois que a gente vai saber o que ela cedeu bastante para que esse relacionamento desse certo, para que as coisas se ajeitassem. Ela estava morando lá, que era um lugar de referência dele, um lugar que ela não conhecia ninguém, um lugar isolado, como vocês já falaram. Era uma tentativa também que desse certo, né? E ele o tempo todo carregando essa culpa pelo acidente do menino, que foi porque ele não pegou o menino na escola, foi a moça e teve esse acidente. E aí ele foi tendo esses fracassos que vocês trouxeram, né? E o tempo todo tentando responsabilizar ela e ela cedendo. Eu achei que ela cedia ali, né, para que tentasse que desse certo. E ele depois começou a falar que ela plagiou a ideia dele, e ela conversou que isso foi uma conversa que eles tiveram, que não foi assim, eu roubei sua ideia. Então, era o tempo todo ele nessa situação velada, mas tentando responsabilizar ela por tudo, inclusive pelo homicídio, né? Pelo suicídio dele, desculpa. Então é isso, aí você fica o tempo todo vendo que foi mais uma coisa que ele tentou responsabilizar ela, né? E também na hora que eu levantei a mão, eu ia falar sobre o papel dessa assistente social, que ele foi um papel feminino, né? Ela é uma mulher que chegou ali para fazer a diferença na situação. Ela não. Eu entendi, eu não sou da área de psicologia, mas eu entendi que ela não quebrou nenhum código de ética na conversa que ela teve com o menino, mas ela contribuiu de alguma forma, quando ela falou: você precisa fazer uma escolha, né? E diante de tudo que ele já tinha ouvido, de tudo que ele já tinha participado, que para ele também houve muitas novidades, então foi um papel ali de uma mulher que foi muito importante, né? Frente àquele massacre que ela estava sofrendo, né? Eu queria só fazer um comentário também em cima da fala da Débora e o da Maria José também. Acho que primeiro pensando nessa queda da relação, e isso também que a Débora traz, é, um pouco desse lugar estrangeiro, né? Como também esse casal, cada um tinha sua língua materna, sua língua de origem, e eles se comunicavam numa terceira língua. Então, se a gente pensar até nesse texto do Freud, né? Como a gente acaba ficando num lugar estrangeiro nessa civilização mesmo, né? A gente nunca consegue se inserir, porque a civilização é um projeto que está sempre em quedas. A gente está o tempo todo lidando com tantas quedas, e então, assim, é muito atual essa reflexão que o Freud traz, né? Pensando esse lugar que a gente tenta habitar, que a gente tenta pertencer, mas que vai ser sempre estrangeiro a nós, porque é um pouco isso que a Elô trouxe, né? Nós temos uma agressividade na nossa origem, a violência, né? E que não adianta também a gente achar, né, que não vamos ser todos bonzinhos, né? E vamos viver bem em civilização e num casamento, numa relação a dois, que não deixa de ser um projeto de sociedade também, né? E quantas quedas a gente vai vivendo a partir disso também, né? Durante os anos, as histórias, as construções. Então é muito pertinente, muito interessante esse debate, né? E eu queria aproveitar e me despedir, eu vou ter que sair um pouco mais cedo, mas queria agradecer também às meninas por trazer um tema tão necessário e tão importante. Então, por favor, continuem o Travessias. Eu vou assistir o vídeo depois, com muita animação aqui para acompanhar vocês. Um beijo. Sobre o que a Débora falou, o que aconteceu com esse menino, foi uma entrada forçada na vida adulta. Ele era um pré-adolescente, né? Acho que 10, 11 anos, acho que ele tinha, a personagem do menino. E, de repente, ele se vê ali
se depara com as duas figuras mais importantes, as figuras parentais, completamente expostas nas suas vulnerabilidades, e com as máscaras que caem, né? Os papéis subvertidos ali, eles não eram mais a mãe e o pai, eram um homem e uma mulher. Hoje a Elô falava numa outra reunião nossa, né, que ser mãe é uma função, né? E às vezes não, os filhos nunca sabem, não querem saber, não podem saber que a mãe é mãe, mas ela também pode ser ciclista, ela pode ser milhares de outras coisas, uma mulher, enfim, não importa, né, para o filho. E ali naquele momento, aquele menino se viu diante do pai e da mãe desnudos, não eram pai e mãe, desnudos desse papel, né? Era ali um homem e uma mulher dissecados num relacionamento, por isso que o filme chama Anatomia, né? Anatomia de uma queda. O que caiu foi o declínio foi de um relacionamento, o declínio foi dos sonhos, dos planejamentos, da vida daquele homem, e o menino se vê ali, o que a gente às vezes demora a vida inteira para elaborar, em análise ou não, mas para se desidentificar com os pais, dos pais, né, para conseguir se separar dessa figura e nos tornarmos adultos com as nossas próprias ideias e crenças, ele ali foi arremessado nesse processo num tribunal, né, num julgamento. Muito, muito potente mesmo, muito, muito forte. Luciana, tudo bem? Pode falar. Tudo bem, gente? Boa noite. Teve uma parte do filme que ninguém trouxe ainda, mas que foi algo que me chamou muita atenção. A reação da plateia, das pessoas que estavam assistindo ao julgamento, né? Em vários momentos, era focado em mulheres que estavam assistindo, e principalmente com uma postura muito inflamada nos momentos que o promotor colocava N questões machistas, patriarcado institucionalizado que a gente vive, e existia uma sutileza ali de que existia quase que uma concordância das pessoas que estavam assistindo, a sensação de que ela não estava num julgamento. Em N situações, me pareceu que ela já estava condenada pelas pessoas que estavam ali. E isso me lembra muito o texto do próprio Freud, né? Essa questão da manipulação das massas, de como você consegue colocar as pessoas fazer com que exista uma tendência para convencimento de uma determinada questão. Então, assim, conforme o julgamento foi passando, a gente vai vendo muitas faces, né, desse casamento, mas o fato das pessoas já terem o preconceito de que a mulher que, como foi falado aqui, que é empoderada e que se posicionou dessa forma durante esse casamento, não foi só aceito pela questão através do machismo dos homens, mas muitas mulheres ali me parecia concordar com o que estava acontecendo. Isso me chamou a atenção, com risinhos, com uma postura muito pouco solidária, né? Muito pouco acolhedora com essa mulher que está sendo julgada ali. É mesmo. Sim, a plateia ali representa a, a urbe, né? Sei lá, a, a turba, não a urbe, representa a Eu acho turba, que é um reflexo da sociedade que a gente vive, a né? multidão, a Para mim foi sociedade. uma super metáfora ali. Aquelas pessoas representavam uma sociedade no julgamento das mulheres, né? Quantas vezes a gente não vê dessa forma, né? Até pela a violência
que hoje se pratica contra a mulher, né? E que as pessoas, às vezes, ao invés de criminalizar o abusador, praticamente julgam a mulher que foi violentada, abusada, enfim, para mim isso ficou muito forte, assim, esse olhar julgador da sociedade. Encarnado na figura do promotor, né? O promotor, ele é o representante acusatório Isso, da sociedade. E como ele um é... líder, né, que está Exato. puxando as pessoas ali para serem convencidas. E em muitos momentos, a forma como ele usa a palavra, existe essa coisa do convencimento, né? Como a gente vê através das religiões, como a gente vê através de vários pontos que a gente vê na sociedade, né? Que são fórmulas de manipulação, né? Da opinião. Sim. Antes de passar a palavra para Penha, só fazer aqui um comentário sobre umas observações da Márcia aqui no chat. Eu vou ler, e aí fica registrado também na gravação. O filme nos leva a refletir sobre a aparência e a realidade que pode estar presente em certas relações. O pensar sobre, que aparece no julgamento, é muito interessante. E aí ela complementa: gostaria que pudessem comentar sobre a necessidade social da aparência que muitas vezes está impregnada nas relações sociais em geral, seja no casamento ou no trabalho ou entre amigos e familiares, disfarçada de educação ou gentileza, regras que podem adoecer literalmente. Sobre isso, Márcia, só fico pensando, né, o quanto esse texto do Freud, o mal-estar na cultura, fazendo essa ligação sujeito-sociedade, porque o Freud fazia muito isso, né, pensar o micro e o macro, ele fechava, ampliava, fechava, ampliava. Ele vai descrevendo tanto no sujeito como na sociedade, no coletivo, quer dizer, no individual e no coletivo, um fenômeno semelhante, que é o que a Ilô ressaltou, né, para que a gente possa viver, seja o indivíduo com ele mesmo, minimamente inserido em regras, precisa fazer uma solução de compromisso, que é o quê? Engolir, de alguma forma, desejos, e não só desejos, como uma parte muito forte nossa, que é essa agressividade. A mesma coisa acontece na sociedade, a gente faz um pacto social, a gente faz um contrato para poder viver em grupo. Não vale tudo. Para isso que existe o direito, para isso que existem outras áreas epistêmicas e, enfim, outras áreas que vão dando conta dessas regras. Então, acho que isso que você está chamando, né, de educação, gentileza, essa aparência, como você colocou aqui, eu acho que você está falando disso, né, Márcia? Suponho que é, é esse homem engolindo, 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 coisas que ele não sabia lidar, não estava conseguindo lidar, até que uma hora isso vem. E o Freud falava que vem de algumas maneiras, né? O retorno do recalcado vem por meio de sintomas, adoecimentos diversos ou passagens ao ato. E a passagem ao ato última, a mais terrível de todas, a mais definitiva de todas, é o suicídio, né? Posso complementar sobre esse tema? Nesse texto, Freud fala exatamente sobre isso, sobre essa tensão permanente na qual a gente vive, uma tensão entre indivíduo e sociedade, e também internamente uma pressão que a gente carrega, que acontece na estrutura do nosso psiquismo entre o supereu e o eu, né? A gente vive sob permanente pressão do supereu, né? Através de um produto do supereu que é o sentimento de culpa, né? E o sentimento de culpa aparece como um grande regulador civilizacional, algo que vivido por nós na forma de um imenso mal-estar é o que de alguma forma nos contém das agressões mútuas, né? Da satisfação da pulsão de agressão, vamos colocar assim, né?
E o que ele fala também é que justamente esse mal-estar é essa imperfeição, é uma solução de compromisso, né? Não é uma solução perfeitamente palatável, né? Resta, sim, um adoecimento, né? Para usar o termo que a Márcia escreveu. Então, nós sofremos disso, né? Dessa neurose, né? Somos neuróticos, na melhor das hipóteses, né? E a neurose aparece como a estrutura viabilizadora das relações, mas que contém muito sofrimento. Tem o seu produto, né? Que é o sofrimento. Oi, Penha, pode falar, seja Oi, bem-vinda. obrigada. Não, queria primeiramente agradecer porque está muito boa a discussão, tô adorando ouvir todas, é a primeira vez que eu participo. E eu fiquei pensando na última fala, acho que foi da Luciana, e que vocês complementaram, sobre essa questão da nossa sociedade, né, da representatividade dessa sociedade patriarcal, inquisidora e tal. Eu me lembrei também de um pequeno personagem do filme que me incomodou muito e que tem a ver com toda essa sociedade, que foi o próprio psicanalista, que também foi, que participou do julgamento. Me incomodou terrivelmente, mas ouvindo a Luciana, né, ele também, apesar de tudo, né, ele é representante dessa sociedade, né, porque ele ali também estava, de certa maneira não, propositalmente condenando a mulher, e ela foi muito sagaz, porque ela colocou ele, inclusive, contra a parede, falando sobre o que será que você falaria sobre. Não, que o próprio marido falaria sobre o casamento, né? Então, aliás, o que eu falaria sobre o meu marido no casamento. Então, foi muito interessante também para mim e acho que ele está dentro, infelizmente, né? Eu acho que ele foi colocado como uma coisa um pouco estereotipada, mas valeu para a gente pensar nessa questão da sociedade inquisidora. O filme é um desfile das nossas instituições, né? Você está falando, Penha, da medicina, né? A medicina e seus representantes, a atuação, né? É um psiquiatra, né? Que aparece lá no. Mas a gente Engraçado que eu acho vê. que a tradução ficou psicanalista, sabia? Na legenda. Eu tenho quase certeza, mas eu posso estar enganada. Mas, ok, está valendo, é isso mesmo. É um psiquiatra que faz terapia com ele, né? Não é isso? É porque ele recomenda, ele É, receita a medicação, então ele é médico. exatamente. Ele é um médico. Certo. A psiquiatria como instituição, a medicina, é um desfile de todas as nossas instituições, né? E na perspectiva freudiana, né, essas instituições são criadas a partir das nossas renúncias pulsionais, né? E tem esse lado, né, da falha, do desconforto, do mal-estar, né? Mas tem o outro lado, né? Assim, é o que possibilita, né, o nosso viver em sociedade. Ontem eu estava assistindo uma série sobre o assassinato do Abraham Lincoln. É uma série que se passa, assim, historicamente, o momento é o fim da Guerra Civil Americana, né? E acho que poucos dias depois o presidente é assassinado num contexto de disputa ali em torno da problemática da escravidão, né, da imoralidade da escravidão, que é o Abraham Lincoln é o representante desse ideário. Bom, mas só para comentar, né, uma série, aliás, que eu recomendo muitíssimo, bem feita, mas ali em como essa sociedade americana viveu esse momento, dá para sentir a desproteção da população negra,
né? No sentido de que eles não têm cidadania, né? Então, a ausência de cidadania deixa uma vulnerabilidade total, né? Assim, para as agressões que acontecem na sociedade. E isso me fez lembrar dessa discussão que ia acontecer aqui, do filme, né? Como, é, às vezes, a gente não para para pensar essa dimensão, né? Do suporte, da sustentação que as nossas instituições nos dão, né? De como o estatuto, né, de cidadãos, né, nos protege, né, a democracia, por exemplo, né, como uma instituição. Só queria fazer um comentário, né, que eu fui pensando em relação ao filme também, né, desse casal, dessas várias quedas que tem no filme, né, a queda dele, literalmente, a queda do casamento, a queda de um ideal, a queda de vários sonhos, né, e como é complexo e realmente muito desafiador, pensando nisso que o Freud fala no mal-estar, de estar com o outro, né? Como estar com o outro suscita mal-estares. Uma solução para isso seria não se relacionar, né? Ele até fala um pouco disso, né? Então, não vamos nos encontrar um com os outros para evitar esse mal-estar que vem de fora. Ao mesmo tempo que evitaria até a página 2, né? Porque ficar fechado em si mesmo também é complicado, também gera mal-estar, porque o mal-estar também vem de dentro, né? Então são várias equações, né, que a gente, enquanto ser humano, precisa fazer, né? Para estar com o outro. Oi, Fabi. Fabi entrou. Malabarismos, né, Marcela, que a gente precisa fazer para se relacionar, né? Estar Sim, com o exatamente. outro é mal-estar por si só, exato. Aham, aham. Mas, Márcia, entendi que você não está podendo, você está acamada, né? Não está podendo falar, mas foi mais ou menos isso que você pensou quando você escreveu? Escreve lá no chat, qualquer coisa a gente dá continuidade à discussão. Alguém fala. Me veio aqui, eu estava em cima do que a Marcela falou, né? A questão do amar ao outro como a ti mesmo, né? Que é a consigna impossível, o fracasso da civilização com fonte de felicidade, que a cultura precisa nos exigir para que haja um outro também. E aí estava aqui, eram algumas anotações que tinham em cima do texto do mal-estar, sobre a questão também das relações familiares que se opõem à vida coletiva, e também do que acontece também nos bastidores, e quando é trazido ali, né, eu acho que também tem uma identificação de como que é aquele diálogo, de como todo mundo também olha, né, nessa questão ali do íntimo deles também, né, que tem que estar, e aí como vem, que no filme acaba, aí acho que amplia, né, ali que é a virada ali que é interessante, né, porque está todo construído para olhar para essa mulher, parece, né, como a culpada. Enfim, algumas reflexões, não sei se fez sentido.
Freud fala que a cultura está na série parental. É muito interessante pensar, né, que a cultura, o outro, né, o outro é meio uma forma, né, da cultura. Como a origem, né, dessa instância de proteção é a primeira, né, é a primeira instância de proteção que são os pais, né, quem está ali no lugar de pais, né, do ser humano que nasce. E que justamente todos os desdobramentos dessa situação, né, do o medo, né, que a criança humana tem de perder a proteção paterna, está numa das origens de abrir mão da agressão, né, da renúncia à agressão. Por amor, né, por amor ou pela necessidade de amor desses seres que cuidam, né, da criança desamparada, né. Aí a gente tem uma ideia, né, do imbróglio, né, das relações de dependência e da relação do, do sentimento de ódio e amor, né? E como isso está enlaçado, né? Pela visão freudiana. Porque ele parte, né, da pulsão de morte, né? E a pulsão de vida, né, o eros, seria os nossos esforços civilizatórios, né? Seria o movimento que nasce a partir disso, né? Para nos proteger da, 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 das agressões, né? Que possam surgir. E nesse sentido, eu acho muito interessante, assim, como uma metáfora, o filme como produto da cultura, né? Acho interessante que é uma história que é engendrada a partir de uma morte. Tem outro filme que eu gosto muito também, que tem essa estrutura, né? É uma história que são os acontecimentos e o que a morte engendra, né? E eu acho que a Anatomia de uma Queda tem essa dimensão também, né? Uma morte ocorre, e aí o que acontece, né? O que se desdobra disso, me faz pensar na relação de Thanatos e Eros, pulsão de morte e pulsão de vida. Bom, posso fazer também mais um comentário sobre. Agora eu já não me lembro exatamente quem que falou sobre esse jeito que o filho, né, a criança, se relaciona com a memória dele. Eu acho que um dos encantos assim, que torna esse filme fascinante, né, o roteiro, né, fascinante, é como ele trabalha também as muitas camadas, né, da percepção e da memória, né? Assim, algumas pessoas dizem que a teoria freudiana é uma teoria da memória, né? E conforme a gente vai lendo, né, a teoria de Freud, a gente vai entrando em contato com como a memória funciona, né? Que não é desse jeito linear, né? Que assim, a camada cronológica é só uma das camadas. E como isso pode estar num movimento instável e em construção permanente, né? O lembrar, o rememorar.
E então nesse momento do filme onde o filho, né, tem certeza que ele lembrava de algo, achei super interessante, sabe, como a gente vive isso tantas vezes nas nossas vidas, né, no nosso cotidiano, em momentos banais e em outros momentos cruciais, né, onde a certeza de uma memória é desconstruída, né, seja pela memória de um outro que estava na cena e que lembra de uma outra forma, ou outros elementos que entram ali em questão, mas né, ele tinha certeza que era naquele lugar que ele tocou, mas isso não bate com o tipo de ideia pré-concebida que ele tem do volume da voz que ele escutaria fora, né? E também não bate com uma pré-concepção da relação com os pais, né? É muito interessante ver isso na perspectiva do funcionamento da memória, os mecanismos da memória. Tem só uma questão que eu lembrei agora, como focalizam bastante ele, né, também, além de as caras, né, as feições das pessoas ali, mas o menino está o tempo inteiro, né? Quando a Paula estava falando, né? Ele vai tendo que desconstruir esses pais aí, do que olhar esses outros pais em outras camadas, só que ele tá, né? É muita verdade ali, é muito e o filme também faz isso, né? Que ele vai, eu tô falando assim, a questão do mal-estar vai passando o tempo inteiro, vai mostrando o tempo inteiro que aquele menino tá ali também assistindo tudo, né? E que ele quer, né? Ficar. E aí quando fala da questão da memória, de várias questões também, ele pede para ficar, né? Ele fala que ele quer estar ali, né? É muito simbólico esse momento em que ele fala para o juiz: eu quero ficar, eu preciso saber o que aconteceu. É muito simbólico de eu quero crescer, eu quero enfrentar o que o que está por vir, né? É nesse momento que ele fala também que ele vai saber de qualquer forma, né? Vai chegar nele de alguma forma, né? Então, não é nesse momento também, né? Que ele fala, bom, eu vou, porque o juiz fala alguma coisa do tipo, né? Você deve ser preservado disso, né? Desse momento cru, né? Ele fala, não, é melhor eu saber daqui, né? Do que eu vou ficar sabendo de alguma forma, né? Então, parece essa camada, né? Do que o roteiro traz das muitas narrativas, de muitas formas, né? Da informação e das nossas experiências acontecerem. E como de algum jeito ele foi exposto ali à encenação da fantasia originária, né? O Freud falava das fantasias infantis originárias, né? A cena primária, que é o coito dos pais. Enfim, essa é uma das fantasias originárias, e ali o menino se vê diante. É quase obscena, né? A intimidade dos pais sendo exposta para ele do jeito que estava sendo. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário? Elô, você ia falar alguma coisa? Que a gente já está chegando no final. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, senão a gente já podia ir se encaminhando para a finalização. O que vocês acham? Rê, Má, Fabi? Para mim, ok. Tá. Bom, então acho que a gente pode ir ficando por aqui. Chegou o horário. Muito bom ter tido vocês nessa discussão. Sempre bom poder
assistir junto, né? De alguma forma, reassistir junto. E é isso, Elô, muito obrigada por ter vindo aqui nos acompanhar, Eu que agradeço. aproveitando essa discussão. Muito bom, muito bom. Parabéns, menino. Gostei bastante das colocações de vocês. Muito bom. Obrigada. Aprendi bastante. Então, Obrigada, Paulinha, Elô, por organizarem. Muito bom. Parabéns. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Vamos continuar a estudar, né? Boa noite. Continuar a estudar. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.